Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom, na semana passada, não sei se vocês conseguem se lembrar, mas nós falávamos sobre os pré-socráticos, né? Pré-socráticos e a busca pela arqué. Então, só recapitulando rapidinho, não vou entrar em muitos detalhes, né? A arqué seria o princípio, o elemento essencial da vida que deu origem ao universo, à vida, enfim, certo? Segundo esses filósofos. Nós vimos na semana passada, né? Os primeiros filósofos, os filósofos de Mileto, né, o Tales. Segundo Tales, a água seria o elemento essencial da vida, né? Que trouxe a origem ao universo. Nós tínhamos o Anaximandro com determinado, ou a Peiron, e nós vimos também na semana passada, o Anaximenes com o ar. Na aula de hoje nós vamos falar de dois filósofos, certo? Pitágoras, de Samos, e também Heráclito. Okay? Então vamos começar com Pitágoras, depois falar de Heráclito, e é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, Pitágoras de Samos. Pitágoras era um matemático, vocês já devem ter ouvido falar esse nome na disciplina de matemática, Teorema de Pitágoras, certo? Foi ele quem criou esse teorema. Então, Pitágoras era um filósofo e ele defendeu a arqué como sendo os números. Os números? Sim, os números. Para Pitágoras, tudo que existia era baseado em números. Esse homem está doido? Não, pessoal. Como é que ele chega a essa conclusão? Vamos lá, com calma. Pitágoras ele começa a observar toda a harmonia que havia ali entre as notas musicais e tal, e ele começa a observar aquilo, e ele começa, como matemático e astrônomo, né? Ele começa a ver uma harmonia, assim, vamos usar esse termo, matemática, né, entre os acordes de uma música. Ele começa a perceber isso, e como astrônomo, observando os astros, né, e utilizando-se da matemática, como matemático que era, ele conseguia ver que conseguia prever o movimento dos astros. Então, olhando para o cosmos, né, olhando para o céu, e ele percebendo que conseguia prever o movimento dos astros com a matemática, ele chega à conclusão de que a harmonia numérica seria a arqué, seria o que manteria o universo, o que traria, digamos assim, vida, né, movimento às coisas, certo? Então, ele chega à ideia de que o cosmos ele surge de uma origem indeterminada, chamada Peiron, assim como o Anaximenes, porém, o que regiria, ou seja, o que traria harmonia a esse universo, né, a harmonia à vida, enfim, o que levaria a isso seriam, os números, ok? A matemática. Então, ele acreditava num universo surgido de algo indeterminado, certo? E construído a partir de uma harmonia numérica, ok? Então, por isso que ele dizia que tudo é número. Talvez não de maneira literal, certo? Então, para Pitágoras e seus discípulos, os números são aquilo que trouxeram, digamos assim, o que faz a vida fluir, a vida seguir a sua arqué, ok? Então, Pitágoras, né, ele traz uma concepção, né, chamada de monista, ou seja, um único objeto, né, porque para ele tudo era número. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia uma concepção dualista da realidade, ou seja, ele acreditava em duas realidades, né? A realidade primeira, algo indeterminado, e a realidade existente que ele via harmonicamente, ou melhor, isso, harmonicamente numerosa, ou seja, a partir de números, do numeral da matemática, ok? Bom, e Pitágoras também dizia assim, né? Se tudo é número, né, então por que a diferença das coisas? E ele explicava essa diferença, né, dos seres humanos, de tudo isso, a partir também das diferenças existentes na própria matemática, como par, ímpar, né? Então, essas diferenças que existem na matemática, segundo ele, explicariam, as diferenças existentes entre nós seres humanos, a natureza, enfim, em tudo que existe. E os pitagóricos, né, que eram os discípulos de Pitágoras, eles eram tão apaixonados, tão centrados assim, na questão dos números, que eles trouxeram um ar místico, né, o mítico-místico para os números. Né? Os pitagóricos também falavam da morte. Né? Falavam que se você vivesse uma vida de virtudes, né, virtudes são coisas boas, práticas positivas, e você morresse, né, então eles diziam, recapitulando, né, reformulando,
que nossa alma ela está presa ao nosso corpo, né, material. E quando nós morremos, essa alma se liberta, né? Então, os pitagóricos diziam que se você vivesse uma vida baseada nas virtudes, né, que eu citei agora há pouco, você poderia reencarnar de uma maneira mais elevada, né? Então, o sentido da vida para os pitagóricos era ascender a alma a algo mais elevado, ou seja, elevar a alma, praticar virtudes para elevar a alma. E essas ideias, pessoal, de Pitágoras, elas tiveram muita influência, aliás, sobre um dos filósofos mais conhecidos da história, que é o Platão, que nós vamos ver mais à frente, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Para Pitágoras, a arqué são os números. O universo é composto por uma harmonia matemática, certo? Segundo ele, surgiu de algo determinado, mas é regido pela harmonia matemática. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, relatem aí. Bom, pessoal, e o último filósofo dessa aula de hoje é Heráclito, né, que trazia em sua arqué o que podemos falar do fogo e devir. Vocês vão entender o que é o devir, tá bom, pessoal? Então, Heráclito, né, ele era da cidade de Éfeso, lá na Grécia Antiga, ou melhor, na Grécia, né? E ele também, assim como outros pensadores, né, como os outros pré-socráticos, estavam preocupados com a busca pela arqué. Okay? Só que Heráclito, ele tinha uma maneira de pensar um pouco diferente, certo? Ele acreditava que a realidade era algo dinâmico que estava em constante transformação, em constante mudança. Okay? E aí, o Heráclito, ele trazia a ideia, digamos assim, se concentrava na ideia das coisas que mudam, daquilo que muda. Como assim daquilo que muda? Essa é a ideia do devir, certo? Que eu falei aí, fogo e devir. Devir é isso, aquilo que muda. Ou seja, o mundo está em constante transformação. Okay? E aí ele traz, né, a gente pode sintetizar esse pensamento do devir, ou seja, da transformação, da mudança constante, em duas frases dele. A primeira diz assim: o ser não é mais que o vir a ser. Menino, que diabo é isso? Não entenda que palavra, mas que expressão é essa? O ser não é mais do que o vir a ser. E tem uma frase também que ele traz, um exemplo, que dá para a gente compreender um pouco melhor, né? Ele diz assim: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Ou seja, se você entra num rio, a água que passa por você, está constantemente passando, não é a mesma água. A água que já passou já foi embora. E o que vem é algo novo, certo? Essa é a ideia do devir. Nós estamos em constante transformação, ou seja, eu não sou mais o que eu era, eu não sou mais agora o que eu era há um segundo atrás, porque eu estou em constante transformação. Essa é a noção do devir, certo? Então, o Heráclito, ele fazia a leitura de que tudo que existia na natureza, no cosmos, né, era um confronto, né? Então, a harmonia do cosmos, tudo isso, na verdade, não é fruto de uma harmonia, né? Tudo que existe não é fruto de uma harmonia, mas sim de uma luta. Então, ele acreditava na atuação dos opostos, né? Frio e calor, fogo e água, enfim, tudo isso. Então, segundo ele, o cosmos, o universo, né, surgiu a partir dos opostos, né? Ele existe a partir dos opostos, okay? Dos elementos, das ideias, enfim, de tudo oposto, certo? Então, ele foi conhecido, né, digamos assim, que ele desenvolveu uma filosofia chamada agonística. Agonística vem do grego agonísticos, que quer dizer relativo à luta. Ou seja, para ele a realidade é uma luta de opostos, certo? Luta de forças contrárias, ok? Justiça, injustiça, destruição, construção, ordem e caos, tudo isso, certo? Então a realidade para ele se sustenta dessa forma, pela luta dos opostos. E isso também mostra uma outra característica dele, a característica de que as pessoas poderiam entender, compreender as coisas, levantar oposição contra as suas ideias, certo? O Heráclito, ele foi muito criticado na época em que ele viveu, mas ao mesmo tempo ele foi importante para a história da filosofia, porque alguns dos pensadores modernos ou mais próximos aqui da gente, como por exemplo o Hegel, o Nietzsche, o Heidegger, vocês vão ouvir mais na frente, né? Eles criaram sua concepção de pensamento dialético baseada nas ideias do Heráclito, certo?
O que é pensamento dialético? Dialética, eu vou explicar de maneira simples, né? É uma ideia contrária, que um confronto entre essas ideias, né? O choque dessas ideias, surge uma terceira ideia. Né? Então é a tese, a antítese para formar uma síntese. Como assim? Os opostos, né? Eu acredito, sei lá, eu digo aqui que tudo que existe, né, como o Tales, é água. Aí o outro vem e diz tudo que existe é o ar. São ideias diferentes. Né? O ar que é água ou o ar que é o ar. Essas ideias diferentes, elas vão se enfrentar, elas vão se combater e pode surgir desse combate uma nova ideia. E tudo se renovando, né? Tudo se transformando. Okay? E para ele, né, para o Heráclito, né, o arqué, né, apesar do mundo, apesar do universo estar articulado, estar composto a partir dessa luta desses opostos, mas ele não era um arqué. A arqué para ele seria o fogo, certo? O fogo seria essa arqué. Então, o fogo, ele aumenta, ele diminui, enfim, assim como há movimento sempre nas coisas, segundo Heráclito, certo? Então, para ele, o fogo seria o elemento essencial da vida. O fogo que também nos lembra a luta, nos lembra combate. Né? Eita, ela está pegando fogo, ou seja, o negócio está esquentando. Né? E acredito que deu para vocês compreenderem. Então, recapitulando, para o Heráclito, o universo era composto pelo movimento, certo? Pelo movimento das forças opostas. Okay? E o elemento primordial da vida era o fogo, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. A aula de hoje foi mais curta, foi mais direta, porque nós falamos apenas de 2 filósofos, certo, pessoal? Para que você não venha confundir, e também hoje tem atividade, tá? O vídeo veio mais curto, mas tem atividade para compensar, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, ok? E qualquer dúvida, estou à disposição, comentem aqui, comentem lá no grupo da sala, no meu PV. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço.